primeiramente, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Tem alguém aqui pela primeira vez ou não? Sejam bem-vindos, tá bem? O Norinho me incumbiu hoje de falar sobre a lei do trabalho. Eu e o Eduardo vamos falar sobre a lei do trabalho. Então, como ele sempre diz, a gente está aqui reunido em nome de Jesus. Jesus falou que onde 2 ou mais estivessem reunidos em nome dele, ele aqui estaria no meio de nós, então com certeza está no meio de nós. E uma coisa importante que o Eduardo falou, a gente teve, vamos dizer assim, o privilégio de conseguir chegar aqui essa noite. Muitas pessoas não têm, né, essa oportunidade, por vários motivos. Então, aqueles que não tiveram condição de chegar, vamos ficar em oração para eles, né? Vamos pedir por eles na sala do passe, no momento do passe também. Se alguém tem algum conhecido que está precisando de alguma coisa, vamos mentalizar ele nesse momento, para que ele consiga alcançar a ajuda que ele precisa, tá bom? Mais uma vez, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos dar sequência, então, no capítulo 3, Lei do Trabalho. A necessidade do trabalho é uma lei da natureza. O trabalho é uma lei natural e, por isso mesmo, é uma necessidade, e a civilização obriga o homem a trabalhar mais porque aumenta suas necessidades e seus prazeres. Eduardo, o que ele fala, né? É uma lei natural, e também a gente é obrigado a trabalhar, primeiro porque estamos num mundo de prova e expiação. Então ele fala bem ali, que obriga porque também aumenta as necessidades e os prazeres da gente. Então vamos recordar, vamos voltar à mente, lá na época que inventaram o fogo, que inventaram a roda, né? A civilização veio crescendo. Como que cresce? Através das dificuldades que a gente tem no nosso dia a dia. Então às vezes a gente passa por algumas dificuldades que é difícil para todo mundo que está passando, é lógico, mas também é uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de desenvolvimento da cabeça da gente. Então veja a que ponto nós chegamos hoje. Vamos pegar não muito longe da própria época do Kardec e agora, praticamente 100, 150 anos, o que a gente evoluiu, né, no mundo, como que a coisa está. Coloquei um quadro aqui para a gente ver. Naquela época, você tinha o telégrafo, né, tinha aqui de carruagem, não sei aonde. Hoje a gente tem internet e está tudo interligado, o mundo inteiro. Aconteceu um negócio aqui em segundos, a gente acaba sabendo. Então tudo isso é o desenvolvimento da gente, que veio através do quê? Através do trabalho, através das dificuldades que a gente encontrou. Então é para isso que a gente tem que trabalhar mesmo, para poder desenvolver não só nós, mas desenvolver o planeta também. Porque o planeta também ele passa por desenvolvimento. Somos hoje prova e expiação e um dia temos que chegar em mundo regenerado e depois um mundo feliz ainda. Então é a gente que evolui e é o planeta também que evolui. Por isso o trabalho, é através disso que a gente Só lembrando que o trabalho existe porque alguém falou assim, eu vou desenvolver alguma coisa para eu trabalhar menos. Então a gente está sempre evoluindo, buscando uma forma de obter o ócio. Porém, não tem fim. Não. E tem um detalhe, né? Bom, mais para frente a gente comenta. Por trabalho, só se devem entender as ocupações materiais? Não. O espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Aí eu coloquei umas fotos, né, de pessoal que faz caridade, que trabalha com caridade, né, auxiliando crianças ali, servindo alimentação. Então, toda oportunidade é trabalho, né? Desde o fato da gente estar aqui, tem que estudar para poder apresentar. O fato da pessoa estar servindo uma água, ou seja, para manter essa instituição de pé, não deixa de ser um trabalho, é também um trabalho. Todos nós temos uma ocupação fora daqui, mas isso aqui também não deixa de ser um trabalho. Aquele que é aposentado, como eu, assim, por exemplo, só trabalho aqui, não tem problema. Já fiz por merecer, por ser aposentado, e os outros que são também, né? Mas tudo é uma oportunidade de trabalho. Um auxílio que você dá para uma pessoa, um conforto, mesmo que seja por palavras, não precisa ser com dinheiro, coisa parecida, mas um amparo que você dá através da sua palavra para uma pessoa, né, para acalmar ela, para confortar ela, também não deixa de ser um trabalho. Tudo isso é um trabalho, você está trabalhando o lado espiritual. O convite de Meimei na lição inicial que nos proporcionou essa possibilidade de a gente tirar 15 minutos do nosso dia para trabalhar para o espírito, para o nosso espírito. Porque o trabalho é imposto ao homem, é uma consequência de sua natureza corporal. É uma expiação e, ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoar sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria na infância da inteligência. Por isso,
Ele deve seu sustento, sua segurança e seu bem-estar ao seu trabalho e à sua atividade. Aquele que é muito fraco de corpo, Deus deu a inteligência para isso suprir, mas é sempre um trabalho. É isso aí. Pela natureza corporal nossa, é o que ele fala ali, né? Como eu falei no início, é uma expiação e ao mesmo tempo um meio de aperfeiçoar nossa inteligência. Mas o que eu ia falar antes, eu vou falar agora. A gente está aqui encarnado, temos que trabalhar, obviamente. Mas naquela história de, morreu, descansou, né? A gente vai ter que trabalhar lá também. É bom trabalhar lá também. Porque ali a gente se desenvolve também. Não podemos esquecer de uma coisa. O planeta é um planeta de prova e expiação. E todos os espíritos ligados à Terra, de uma forma ou de outra, também estão precisando passar por provas, por expiações, exceto alguns lá, né, que coordenam tudo, mas muitos deles que coordenam também têm que passar por algumas experiências, não talvez por uma expiação, mas para uma prova, para ele poder evoluir, essas coisas todas. Então, lá no plano espiritual, também se trabalha, e se trabalha muito. A gente vê pela coleção toda das obras de André Luiz, todos os livros que o Chico nos trouxe, né? Ali a gente vê de tudo. Tem uma passagem no livro Nosso Lar, capítulo 13, é uma senhora, o André Luiz estava recém-chegado lá, ele foi lá conversar com o Clarence para poder querer visitar a família, aquela coisa, e tinha uma senhora, eles atendiam em pares, né? A senhora e ele. E a senhora queria ajudar os filhos, que os filhos estavam passando apertado e ela estava amargurada, tarará. E o Clarence começou a falar com ela, mas ela não trabalhava, ela não exercia nenhuma atividade lá. E ela não tinha o que eles chamam lá de bônus hora. Bônus horas é o tanto que a pessoa trabalha, ele vai acumulando em horas, né? Bônus horas. Não tem dinheiro físico, mas tem esse bônus horas. E ela não tinha nada, né? Então o Clarence falou, não posso fazer nada, né? Você precisa aqui de humildade e de trabalho para poder merecer alguma coisa. Então assim, e aí o André Luiz até ficou surpreendido, pô, mas eu posso trabalhar aqui? Então aí ele começou a se animar para poder ir trabalhar também, né? Porque ele descobriu qual era o negócio. Era acumular através do trabalho as bônus horas e daí ele ia conseguir alguma coisa. E funciona assim no plano espiritual mesmo. Não adianta a gente chegar lá e achar que vai ficar tranquilo, só louvando a Deus e nada mais eternamente. Não é assim, não. Tem uma passagem essa eu não vou lembrar de cabeça, Espírito Adele, se não me engano. Então ela era casada, mas assim, ela tinha um pouco de condições, né? Aí o marido arrumou a babá para os filhos, ela não conseguia cuidar dos filhos, né? Não precisava. E foi lá, jogou tudo na mão da criada, tudo para cuidar, e ela mesma não queria. E ela desencarnada, e ela estava numa situação difícil quando o Kardec chamou ela para entrevistar ela, né? Em espírito. E ela falou, aí falaram para ela, vamos rezar. Ah não, isso dá muito trabalho. Então você via que era aquela pessoa que não queria saber de nada, nem quis saber aqui e nem depois de desencarnada ela queria saber. Tal qual a moça lá no caso no Nosso Lar, mesma coisa. Já tinha passado por uma série de atividades no Nosso Lar, mas ela punha defeito em tudo quanto era tipo de atividade. Qual o mérito que ela ia ter para poder fazer alguma coisa? Não tinha. O único mérito é esse, trabalho. E humildade. O nosso trabalho aqui também não é só em atendimento aos encarnados. Os desencarnados que estão aqui hoje para receber o tratamento também estão assistindo essa palestra. Não é porque se transformaram, estão num outro plano, que eles adquiriram alguma consciência maior. Então, esse trabalho que a gente exerce dentro do centro também é para a instrução das entidades espirituais. Até porque eles lá, mesmo que seja um espírito desorientado, ele está trabalhando também. Está fazendo mal, ele está trabalhando para ele. Quantos casos a gente não atende? Não, mas eles me pagam para fazer isso, aquelas coisas todas. Para eles estão trabalhando também. Mas para nós é um trabalho alertar eles, né, mudar a mentalidade deles para eles seguirem um caminho diferente. Aí é no livro Estudos Espíritas, do Divaldo Franco e Joana de Ângeles, é o que ela comenta sobre o trabalho. O trabalho, porém, é lei da natureza mediante a qual o homem forja o próprio progresso, desenvolvendo as possibilidades do meio ambiente em que se situa, ampliando os recursos de preservação da vida por meio das suas necessidades imediatas na comunidade social onde vive. Desde as imperiosas necessidades de comer e beber, defender-se dos excessos climatéricos, até os processos de garantia e preservação da espécie pela reprodução, o homem vê-se coagido à obediência à lei do trabalho. Isso é o que ela fala no final aqui, no último parágrafo, é interessante, né?
Desde as imperiosas necessidades de comer, beber, né? Isso aí é, né, coisa básica nossa, né? Defender-se dos excessos climatéricos. Então imagina aquele povo que vive lá no Alasca, quanto eles têm que, vamos dizer assim, pensar, desenvolver a inteligência deles, né? O que tiveram até para poder sobreviver naquele ambiente inóspito. Então, assim, tudo isso auxilia o desenvolvimento do ser humano. E ela fala ali que o homem se vê então coagido à obediência à lei do trabalho, para o seu desenvolvimento, para a sua sustentação, que ela está falando ali. E nós vamos ver que tem outro tipo de trabalho, um outro ser que trabalha, mas que não vai entrar no caso de desenvolvimento. Porque a própria natureza provê todas as necessidades dos animais, tudo trabalha na natureza. Os animais trabalham como tu, mas o trabalho deles, de acordo com a inteligência de que dispõem, se limita a cuidarem da própria conservação. Daí vem que o trabalho não lhes resulta progresso, ao passo que o do homem visa duplo fim, a conservação do corpo e o desenvolvimento da faculdade de pensar, o que também é uma necessidade e o eleva acima de si mesmo. Quando digo que o trabalho dos animais se fixa no cuidarem da própria conservação, refiro-me ao objetivo com que trabalham. Entretanto, provendo as suas necessidades materiais, eles se constituem inconscientemente executores dos desígnios do Criador e, assim, o trabalho que executam também concorre para a realização do objetivo final da natureza, se bem quase nunca vocês percebem o resultado imediato. E aí a gente pode pensar no passarinho, nas aves que disseminam semente, nos macacos que disseminam sementes. O controle da fauna, os predadores. Dos predadores. Para controlar a fauna. Porque às vezes você tira um determinado animal de uma região, você vê que o outro prolifera. Então tudo isso aí é o controle da natureza lá. Eles trabalham nesse sentido sem saber, a gente também meio que percebe, né? E os pets, né, trabalham para nos alegrar. Nos fazer melhor de coração, né? Não é? Vamos vir a próximo slide aí. Ele fala ali que eles só provê as necessidades materiais deles, né? É o que eu falei. Eles trabalham só para isso mesmo, né? Vira o slide aí. Ali a gente vê aqui desse lado de cá, do lado esquerdo de vocês, você vê um macaco ali tipo, caçando, né, um peixe na água, esse aqui quebrando pedra, procurando a alimentação dele. Ali eu coloquei os tigres ali. O que é aquela luta lá? Preservação de território. Porque se eles têm que lutar pelo território deles, ali é que eles vão arrumar o sustento deles, ali é que eles vão procriar, como tem ali o casal ali de guepardo, né, com os filhotes, com as crias. Então todo esse território que eles ocupam é justamente para isso, procriar e defender a cria deles e se alimentarem, né? Então é esse o objetivo deles, na verdade, né? Só isso, e é o equilíbrio do meio ambiente, como eu falei, né? Como o Eduardo falou também, de proliferar sementes, essas coisas todas, né? Mas eles não crescem, eles não desenvolvem através do trabalho. O trabalho dele é absolutamente material, sustento e cria. Bom, mas se a gente olhar o orangotango ali pescando, já está usando uma ferramenta. Como essa, e aqui também, ó. É uma perna, está usando uma ferramenta. O chimpanzé também. É. E tem outros, né? Tem outros. Tem aves que se utilizam de instrumentos tal para se alimentarem, né? Nos mundos mais aperfeiçoados, o homem está submetido à mesma necessidade do trabalho. A natureza do trabalho é relativa à natureza das necessidades. Quanto menos as necessidades são materiais, menos o trabalho é material. Mas não creiais com isso que o homem fica inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício em lugar de ser um benefício. Aí o que ele está falando é, de acordo com a evolução, como eu falei, o planeta Terra tem um nível de evolução. Você pega outros planetas, tem um nível mais evoluído que a Terra. Júpiter, por exemplo, que está aqui, que está na literatura espírita do Kardec, lá na revista Espírita. Então, assim, os corpos lá são diferentes dos nossos. Em Marte também, o Humberto de Campos falou sobre isso, a mãe do Chico falou, os corpos deles são totalmente diferentes e são menos materiais do que o nosso. Eles falam até que são materiais, para eles são materiais, para nós não. Né? Então eles conseguem enxergar como sendo material, mas a gente não, para a gente não é. Então assim, se ele tem menos corpo, um corpo menos material,
Então ele precisa de menos necessidade material. Então o que é que eles fazem, afinal? Que trabalho que eles exercem? Passa a próxima. Aí nós temos lá a Revista Espírita de março de 1858. O Kardec fez uma entrevista com 2 moradores de Júpiter. Um era o Mozart e o outro era esse aqui, Bernard Palissy. Né? E ele fez uma entrevista muito longa com o Bernard Palissy, está no nosso site, no www.chicoxavier.com.br. Vocês vão olhar lá atrás, anteriormente nós publicamos essa entrevista. E uma das perguntas é essa 31 aí, Eduardo. Vamos lá. Poderias dar-nos uma ideia das várias ocupações dos homens? Teria que falar muito. Sua principal ocupação é o encorajamento dos espíritos que habitam os mundos inferiores, a fim de que perseverem no bom caminho. São os bons espíritos que vos amparam e vos atraem para o bom caminho. É isso aí o trabalho deles. Auxiliar a gente aqui no mundo menos desenvolvido que o deles, a gente trilhar um bom caminho, a gente poder se desenvolver. E é assim que eles ficam felizes. Tem uma pergunta lá que o Kardec acho que fala isso, e ele fala que o que deixa eles felizes é justamente isso. É auxiliar aquele que ainda está precisando evoluir. Né? É o grande trabalho deles. Então, assim, a pergunta é bem interessante, toda a entrevista é interessante. Ele fala de sobrevivência, de quanto tempo mais ou menos eles vivem lá, como são os animais em Júpiter, que lá eles já não escravizam não escravizam não, né? Mas assim, nenhum ser humano trabalha para outro ser humano assim, a título de salário, essas coisas, são os animais que fazem o serviço. E os animais não são como os daqui, fazem parte da família. É um negócio bem interessante lá. E se um de nós fosse para lá, perguntaram assim, a que equivaleria? Aí ele respondeu, aos vossos macacos. Então olha o nível que nós estamos. E imaginar, a gente precisa interagir com essa ideia que nós estamos tratando de planos diferentes. Então, quando a gente fala de uma vida num outro planeta, ela é possível porque a gente crê na existência do espírito. Então, que ele pode viver em planos, que nós podemos viver em planos. São dimensões diferentes, né? Porque a ciência já mandou sondas e mais sondas para Marte e para tudo quanto é canto e não vê, não tem, aqui é um planeta, exoplaneta que eles chamam, que está uma distância mais ou menos relativa do Sol, que pode ter uma condição de vida igual a nós. Mas quem garante que a condição de vida que tem aí na infinidade de planetas que tem no universo é igual a nossa? Todas elas? Não. Pode até ter igual a nossa, obviamente. Mas são outras dimensões, né, que a gente acaba não conseguindo ver pelos nossos sentidos. Né? São vidas diferentes, em matérias diferentes. Mesmo no nosso lar, né, como se descreve, a cidade, os elementos, os materiais, o que tem. Então, quer dizer, existe ali também uma construção das coisas, materiais. Então, para a gente idealizar isso, conceber isso, tal, pode ser um pouco difícil, mas a gente precisa elaborar isso na nossa mente para poder compreender que essa vida não para aqui, né? Nós estamos num plano muito inferior ainda, muito pesado. Nós saímos de um planeta primitivo inicialmente, né? Já evoluímos um pouquinho, estamos em provas de expiação. E daqui a pouco nós vamos para o outro lado de regeneração, né? Então, mas estamos caminhando. Vai pulando de planeta em planeta. O homem que possui bens suficientes para assegurar sua existência está isento da lei do trabalho material, talvez, mas não da obrigação de se tornar útil segundo suas possibilidades, de aperfeiçoar sua inteligência ou a dos outros, o que é também um trabalho. Se o homem, a quem Deus distribuiu bens suficientes para assegurar a sua existência, não está forçado a se sustentar com o suor de sua fonte, a obrigação de ser útil aos seus semelhantes é tanto maior para ele quanto o seu adiantamento lhe dá mais oportunidade para fazer o bem. Infelizmente a gente vê muitos casos aí, né, que ele não é útil para o semelhante dele não, né? Tem uns que são, tem bastante que são, mas tem uns aí que é mais pro lado deles, né? Passa a próxima aí, Edu, Aqui eu coloquei, é lógico que a gente não precisa chegar no nível daquele, né? Aquele lá é uma mansão, assim, maravilhosa, né? Que o cara deve ter muito dinheiro ali, né? Mas olha a situação que a gente vê pelo mundo afora, né? Tá vendo? A situação de pobreza, de miséria que esse povo vive, as crianças precisando de alimento. O que custaria para uma pessoa daquele nível pegar um pouco, ter um programa, já que está sobrando dinheiro, não preciso trabalhar assim para
que custa, né? Talvez ele não vai salvar o mundo inteiro, mas ele pega uma parte aqui, o outro pega uma parte ali, a condição já muda bastante, né? Aí a gente vai falar assim, mas precisa ser milionário para fazer esse tipo de coisa? Não, não precisa. Qualquer um de nós que tiver um recurso, é lógico que a gente não vai dar, não precisa dar ao ponto de fazer falta para a gente. Mas, pô, se eu estiver dando, é um sacrifício que eu estou fazendo, mas eu estou conseguindo me virar. Isso aí tem muito mérito. Talvez muito mais do que aquele que tem muito dinheiro e que está dando o que é supérfluo e que para ele não quer dizer nada, entendeu? É um trocado, vamos dizer assim. Então, a gente pode, independente do nível financeiro que a gente tem, a gente sempre pode contribuir com alguma coisa. Não estou falando só de dinheiro, viu, gente? Eu estou falando assim, como eu falei antes, de uma palavra, de um apoio, né, de um incentivo. A pessoa às vezes está precisando de um trabalho, mas pô, você conhece alguém que também está precisando de um emprego, de repente eu vou indicar aquela pessoa para ele. Quer dizer, é uma forma de ajudar também. Você está fazendo alguma coisa, né? O que não podemos ser é indiferente. Você está vendo o aperto do outro, a necessidade do outro e simplesmente ser indiferente, também isso aí que não é legal. Então a gente tem que fazer isso daí. A gente falou um pouquinho antes de Júpiter. Lá em Júpiter ninguém passa necessidade. Tem nível social diferente, né? Tem uns que tem mais, outros que tem menos. Mas aquele que tem menos, ele não passa necessidade porque aquele que tem mais auxilia. Então você tem isso daí lá. E é um dia que a gente vai precisar chegar aqui na Terra, né? Como é que você pode ver uma criança numa condição daquela, uma mãe onde ela está lavando roupa, assim? A gente tem isso aí muito no Brasil e na África e um monte de lugar aí. Então, assim, é meio que inconcebível, né? A pessoa ter tanto dinheiro, sabe? E às vezes, não estou falando que são todos, né? Mas tem muita gente aí que faz trabalho legal, que tem bastante dinheiro e faz trabalho, tem fundações e tal. Mas tem uns que faz o quê? Só para ele mesmo, só para diversão, para farra. Isso existe, né? E não custa nada olhar para esses pequeninos aí ou para essa família desamparada, porque o pouco para nós, mesmo que a gente faça pouco, é muito para eles. E aqui a gente tem o nosso trabalho. E no último sábado do mês, o Nourinho sempre fala, a gente distribui a cesta básica, a gente atende algumas famílias mais carentes. Infelizmente, a gente não pode abranger todo mundo, né? Mas é o que eu falei, um pouquinho aqui a gente faz, o outro faz outro pouquinho ali, outro faz um pouquinho ali. Na média, a condição de todo mundo vai ter que melhorar, né? Pelo menos não vai ser mais, não vai passar mais fome, não vai passar uma necessidade tão assim dura, né? O espírita ele tem que buscar incorporar na sua vida, no seu dia a dia, o senso de caridade, mas o senso de caridade pessoal, aquele que ouve, aquele que dá uma atenção, aquele que socorre, no momento faz o que ele pode, não é o desembolso, não é isso, é doar de si mesmo para alguém. E esse exercício a gente tem que fazer dentro da família, que é ali a nossa célula, é ali que a gente está fadado a cumprir cumprir o nosso resgate, é dentro de casa. Então a gente precisa ser bom dentro de casa, a gente precisa ser caridoso, hoje eu lembrei da gentileza, né, daquela frase do poeta Gentileza, que foi assassinado, né, um cara que pichava a única frase, gentileza gera gentileza. É isso aí. Né? É o bom dia na rua, transforma o seu dia, você ter atenção para o outro, né? Cruzar com o outro e dar um sorriso. Isso faz um bem danado, viu? Para encerrar, não vai dar para a gente encerrar, mas vamos ver o que fala aí o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 14. Item 14. Não sejais depositário infiel, utilizando-os unicamente em satisfação do vosso orgulho e da vossa sensualidade. Não vos julgueis com o direito de dispor em vosso exclusivo proveito daquilo que recebestes, não por doação, mas simplesmente como empréstimo. Se não sabeis restituir, não tendes o direito de pedir. E lembrai-vos de que aquele que dá aos pobres salva a vida de que contraiu com Deus. Lacordaire, Constantina, 1863. Lacordaire era um espírito que ajudou a codificação aí do espiritismo. É bem isso daí, né? Então é a gente fazer, e é o empréstimo que a gente recebeu de Deus. Se a gente tem, nem todos têm, né? Mas o que tem muito dinheiro é porque Deus permitiu que assim fosse para que ele trabalhasse e melhorasse o pessoal, né? Então ele não pode usar isso só para uso pessoal, não, porque não é isso daí que é o objetivo. Bom, acho que não dá mais tempo, Eduardo. Agora depois a gente continua na semana que vem. Falta pouca coisa ainda, mas semana que vem a gente continua. Então,
Então vamos para a segunda parte nossa agora. Pedir a vocês todos que fiquem em oração pelos irmãos que vão ser atendidos na mesa, para que Deus possa iluminar o coração deles, com certeza está sendo iluminado, mas principalmente para que eles possam despertar na consciência deles para um novo caminho, receberem o conforto no coração, que alguns vêm aí inconsolados, né, por terem desencarnado. Então vamos ficar em oração o tempo todo aí por eles, tá bem? E na hora do passe também, aqueles que tiverem algum familiar, algum conhecido precisando, é só mentalizar eles lá, tá bom? Obrigado. Olha que coisa interessante, nós não devemos nos orgulhar das nossas profissões, seja quais sejam. Nós devemos agradecer a profissão que a gente tem. Todos que conhecem a doutrina espírita, que leram, sabem que André Luiz foi Carlos Chagas. Acho que todos sabem. Carlos Chagas, para que não houvesse comprometimento com Chico Xavier, porque ele tem familiares ainda no Brasil, ele deu o nome de André Luiz. E foi até uma coisa muito interessante, porque ele apareceu para o Chico Xavier no quarto do Chico Xavier. E o Chico Xavier viu ele todo em luz e perguntou para ele como ele se chamava. Ele falou, como chama esse rapaz que está dormindo do seu lado aqui? Que era o irmão do Chico, que se chamava André Luiz. Ele falou, ele chama André Luiz. Ele falou, então de hoje em diante para você, olha, eu sou André Luiz. E olha para vocês verem, com todo esse conhecimento que ele trouxe para nós, que todos nós vamos pegar a biografia do Carlos Chagas, nós vamos ver. No plano espiritual, ele não era nem enfermeiro. Ele foi aprender a trabalhar de enfermeiro. Quem viu o livro, leu o livro Nosso Lar, vai ver que ele viu que do outro lado ele não tinha conhecimento nenhum do outro lado. Nós vamos ver o espírito de Humberto de Campos, da Academia Brasileira de Letras, um sábio, um escritor famoso. Eu, particularmente, sou fã de Humberto de Campos, li quase que toda a obra dele, quando encarnado e depois de desencarnado, muito mais ainda, através do Chico Xavier. Ele teve problemas, precisou mudar o nome de Humberto de Campos para Irmão X, porque ele escrevia nos diários associados e colocava lá Conselheiro 20. Então ele usou um X, por intermédio do Chico Xavier. Ele diz o seguinte, que do outro lado ele era analfabeto, diante dos conhecimentos espirituais. Olha para vocês verem. Então, a gente às vezes não acredita. Por exemplo, o Reinaldo falou aqui, vocês falaram de Plutão, de outros planetas. Muitas vezes o povo da Terra não acredita porque nós não temos sentidos suficientes para detectar as coisas superiores. Por isso que muitas vezes o médium ele se perturba. Então, olha só, no Nosso Lar já tinha TV, comunicação. É só ler o Nosso Lar, nós vamos ver. Quando foi escrito o Nosso Lar? 1900 e bolinha, né? Que eu não lembro a data agora. Então, olha só para vocês verem como que nós estamos atrasados ainda em termos de tecnologia. Então, isso é muito bom para nós. E nós vamos ver a semana que vem, olha como que o Kardec ele é inteligentíssimo. Ele pergunta se não existe pessoas que não têm possibilidade de fazer o bem. A resposta é taxativa, não. Todos nós podemos fazer alguma coisa. Não está nas perguntas que eles vão ler aqui, mas está numa pergunta do Livro dos Espíritos. Porque a ociosidade mata o cara. Nós vamos ver isso no livro de Humberto de Campos. Que o espírito ele vem do plano espiritual para cá, ele chega no túmulo dele e está escrito descanse em paz. Ele sai correndo, porque ninguém descansa. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ampare. Semana que vem nós estamos aqui com todas as reuniões.